Resolva o limite. Nesse limite aqui, vamos ter que jogar bastante para poder chegar no limite fundamental que a gente quer. Aí, começando a observar por aqui, temos o 1 e esse 2 aqui sobrando. A gente vai jogar para fora, vai usar a propriedade da constante no limite. Então, já temos aqui 1 meio para fora, vezes o limite, com o x tendendo a zero, de 1 sobre a cossecante de 3x vezes x. Ok? Continuando, isso vai ficar igual a 1 meio, que multiplica. Agora, aplicando outra propriedade do limite, a propriedade do quociente. Aí a gente faz aqui em cima e aqui embaixo. Limite com x tendendo a zero, de 1 sobre o limite x tendendo a zero da cossecante de 3x vezes x. Ok? Ficou um pouco disparelho, mas dá para entender, né? Continuando. 1 meio vezes limite com x tendendo a zero de 1 sobre... Agora aqui embaixo, a gente vai pensar o seguinte. Eu tenho cossecante de 3x. Lembrando lá das identidades trigonométricas, eu sei que cossecante de x vai ser igual a 1 sobre seno de x. Aí, como temos 3x aqui, a gente pode pensar o seguinte. Se eu substituir isso daqui por u, lembrando que vai ser a mesma coisa, né? X e u é só uma incógnita, uma forma de representar. Se eu substituir por u, vai ficar 1 sobre seno de u. E substituindo novamente, fica 1 sobre seno de 3x, tá? Então, eu já posso colocar aqui direto. Aí fica 1 sobre o seno de 3x vezes o x. Agora eu vou colocar o x aqui no numerador, né? Vou fazer essa multiplicação. 1 meio vezes limite de 1 com x tendendo a zero sobre o limite aqui do x sobre seno de 3x. Ok. Já podemos pensar aqui em transformar isso aqui em limite fundamental, esse limite aqui de baixo. Repetindo, 1 meio vezes limite de 1 com x tendendo a zero. Aí aqui embaixo, limite x tendendo a zero, x sobre seno de 3x, vezes 3 sobre 3, tá? Que é aquela sacada que a gente faz para poder chegar no limite fundamental. Estou fazendo bem passo a passo, para ficar bem simples de entender. Deixa eu ajeitar aqui, né? Agora aqui fica 3x sobre... Opa, esqueci de fechar aqui. 3x sobre 3x sobre o seno de 3x normal, que aqui no caso a gente só pegou o numerador 3 aqui, do 3 sobre 3, e manteve aqui 1/3, só para poder encaixar aqui no nosso limite fundamental. E isso fica igual a 1 meio, tá apagando a minha caneta, vezes o limite de 1 com x tendendo a zero,
Aí aqui embaixo, limite x tendendo a zero. Aí aqui a gente vai poder aplicar uma potência com expoente negativo, para poder mudar aqui o denominador e o numerador de lugar. Aí fica bem encaixado. Seno de 3x sobre 3x, ok? Tudo isso aqui multiplicado a menos 1 dá a mesma coisa que está aqui, tá? Eu só inverti. Vezes 1/3. Deixa eu colocar mais aqui. Estamos quase no final. 1/2 vezes limite aqui sobre aqui. Vocês reparem que já temos quase o nosso limite fundamental. Só nesse caso aqui eu vou ter que aplicar um detalhezinho, que é essa potência aqui eu vou aplicar a propriedade das potências aqui no limite, para poder ficar certinho. Aí vai ficar assim. O limite com x tendendo a zero de seno de 3x sobre 3x, aí aplicando a propriedade, né, fica todo o limite elevado à potência, vezes 1/3 aqui. Só espichar isso aqui. Isso vai ser igual a quê? Agora aqui já tem o limite fundamental, o limite de x tendendo a zero de seno de... Eu posso substituir o 3x por u, mesmo esquema. Ficaria seno de u sobre u. Esse limite com x tendendo a zero é 1. Tá? Aqui, sendo 3x, dá no mesmo. Substituindo no u depois, fica a mesma coisa. Aí vai ficar 1/2 vezes... já resolvo esse limite aqui de cima também. Então fica 1, limite com a constante 1 vai ser 1. Aqui embaixo vai ficar 1 elevado a menos 1 vezes 1/3. Finalizando. 1/2 vezes 1 sobre... Aqui, 1 elevado a menos 1 vai ficar 1 sobre 1, mesma coisa. Aí fica 1 vezes 1/3. Vai ficar 1/3. 1/3 aqui embaixo. Isso aqui vai ser igual a 1/2, matemática básica, vezes. Aí aqui eu posso colocar entre parênteses, nem precisaria, mas fica mais organizado, né? Agora aqui, divisão de frações. Repete o primeiro termo, vezes o inverso da segunda fração. É a primeira fração vezes o inverso da segunda. Tá? Fica 1/2 vezes 1 vezes 3 aqui dá 3. 1/2 vezes 3 igual a 3/2. Então temos aí finalmente o nosso resultado, que é 3/2.